Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 33ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciando a nossa hora livre, vou convidar o vereador Cláudio Damião, que dispõe de até 6 minutos. Presidente, senhores vereadores, abrindo os trabalhos desta sessão de hoje, no uso da tribuna livre, eu quero falar aqui do IPTU da morte. Eu sei que pode parecer repetitivo esse assunto, eu já trouxe esse tema há bastante tempo à discussão a esta casa. Eu só quero lembrar um pouco a cronologia dos fatos. O IPTU da morte, para quem não sabe, é a cobrança absurda das taxas cemiteriais. Isso começou em 98, quando o então prefeito Paulo Azevedo passou por esta casa com um projeto de autorização para que ele pudesse permitir que empresas particulares explorassem cemitérios, parques em Nova Friburgo. E, na ocasião, a Câmara Municipal deu essa licença. Só que no projeto estava estabelecido que, como uma das obrigações da empresa, um ônus da empresa, ela administraria 16 cemitérios públicos do município. Só que isso veio escondido, né? Não veio aparente para que as pessoas soubessem, veio escondido, veio no bolo. Ele perdeu a eleição, a doutora Saudade ganhou a eleição, e ela desfez esse absurdo. De forma muito correta e muito apropriada, ela desfez esse absurdo. Mas o absurdo que todo mundo achava que estava esquecido, que estava passado, que tinha ficado para trás, o prefeito Demerval Barbosa Moreira, na ocasião, publicou um decreto no jornal Voz da Serra, no dia 31 de janeiro do ano passado, de 2010, desfazendo aquele ato 10 anos depois e entregando novamente na mão da iniciativa privada a exploração dos 16 cemitérios públicos do município. Daí, o tal IPTU da morte, que é mais caro a taxa de cemitério do que a taxa de IPTU de boa parte das casas de Nova Friburgo. E a gente tem feito aqui essa solicitação, porque na ocasião eu fiz aprovar aqui uma indicação ao prefeito Demerval para que ele cancelasse, para que ele revisse os seus atos, para que ele revisse o ato de entregar os cemitérios públicos para a iniciativa privada explorar, e que ele revisse o seu ato, que foi posterior, de publicação de um decreto aumentando todos os serviços de cemitérios de Nova Friburgo, para que a empresa particular pudesse ganhar seu dinheiro, né, ganhar seu lucro, em cima da desgraça alheia. E o prefeito Demerval, surdo, cego e mudo, não viu, não ouviu e não quis saber desta solicitação que foi feita e aprovada aqui nesta casa. Estou chamando esse assunto de novo à tona, senhor presidente, porque o prefeito Sérgio Xavier está atento às reclamações e disse que vai analisar a possibilidade de desfazer esse ato absurdo. Então, eu reforço aqui a solicitação. Não passa um dia sem que a gente receba uma pessoa no gabinete ou um telefonema de um cidadão indignado reclamando contra esse absurdo. E coberto de razão, nós não podemos discordar da reclamação da população. Ela está coberta de razão. O IPTU da morte é um assinte, é uma vergonha, é uma agressão, é uma violência ao bolso do cidadão. É uma agressão à consciência crítica de qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência e de que perceba que isso foi feito para beneficiar uma empresa particular. Se é uma questão pública, tinha que beneficiar primeiro o interesse da cidadania, o interesse das pessoas. E assim não foi feito. Então, eu não podia deixar de falar sobre esse assunto, porque sei que o prefeito está atento a essa reclamação e certamente vai rever esse ato absurdo que foi adotado pelo então prefeito Paulo Azevedo e depois retomado pelo prefeito Demerval Barbosa Moreira. Vereador Isaac Demani. Vereador Cláudio Damião, quero saudá-lo pelo seu pronunciamento. Fiz um requerimento de informação, Vossa Excelência também fez um nesse sentido, cobrando explicações a respeito dessa terceirização dos cemitérios. E o que causa mais espanto, que foi um ato ilegal, porque não há nem na lei aprovada na época do ex-prefeito Paulo Azevedo, saudoso Paulo Azevedo, a permissão para que se terceirizasse os cemitérios públicos. Ali
dava-se o direito de se explorar um cemitério-parque. Foi isso que foi aprovado na lei, foi isso que foi concedido, e, na verdade, todos os cemitérios foram entregues, e a nossa população clama, e clama com muita razão, com muita indignação, numa hora tão dolorosa. Tem aí um assalto no seu bolso, e nós estamos lutando, vereador Cláudio Damião, toda a Câmara, nós estamos lutando para que isso seja revisto. Tenho certeza que o prefeito Sérgio Xavier vai ter a sensibilidade de revogar esse ato. Então, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Obrigado, vereador. E nós estamos muito esperançosos de que o prefeito Sérgio Xavier, que já deu a sua demonstração também de insatisfação com relação a esse fato, que isso seja desfeito. Mas nesse último minuto da minha fala, eu quero também fazer aqui um apelo ao prefeito Sérgio Xavier, que na decisão que tomou de suspender todas as gratificações, que ele observe aquelas gratificações que são justas, merecidas, para trabalhadores que ocupam cargos nas secretarias de escola, nas direções de escola, em alguns cargos que são importantes, são pessoas concursadas, que ocupam de fato os seus afazeres, até mesmo algumas nomeadas. Que se tire os excessos, que se acabe com as mordomias, que se puna aqueles que não trabalham. Mas eu temo, só temo, espero que não aconteça, que pessoas que ganham salários ridículos, que são pagos na administração pública e que tenham uma complementação através das gratificações pelos cargos que ocupam, R$200, R$100, R$150, R$300, não sofram uma redução do salário. Então não vai aqui uma crítica, vai aqui um apelo. A decisão é correta de fazer um levantamento, de suspender para fazer um levantamento, mas que as pessoas não fiquem sem a complementação do seu salário na medida em que for verificado que aquele valor, para aquelas pessoas, é um valor justo e merecido. Que se tire, sim, de quem não faz por onde, para quem não faz jus, para quem não trabalha, para nomeações abusivas, excessivas e escandalosas. Agora, para o trabalhador, funcionário público, que está ocupando, exercendo a sua função, eu peço encarecidamente, senhor prefeito, tenha um olhar cuidadoso, porque faz muita diferença para quem ganha R$500, ter uma gratificação de R$200, perder esses R$200 faz muita diferença. Ainda que passe por uma avaliação, por um crivo, isso seja reposto, que seja pago também o valor retroativo para aqueles que fazem jus. Conclua, por favor. Para aqueles que fazem jus. Porque tem um peso muito grande no orçamento doméstico dessas pessoas. Então, vai aqui a minha fala, no sentido de que, em apoio às iniciativas do prefeito, a gente possa ver Nova Friburgo ter um outro direcionamento, uma outra prática, olhando com carinho aqueles que tanto necessitam e cuidando para que os excessos sejam banidos e suspensos da folha de pagamento daqueles que não fazem por onde. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos dar o próximo vereador. Vereador Vanozinho também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria, antes de mais nada, registrar a presença do meu irmão Oswaldinho aqui junto à plateia, junto ao público presente, e agradecer a presença de todos que estão presentes. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador Cláudio Damião quando cita com relação às gratificações, e a gente vê que a folha de pagamento da prefeitura já está se fechando, e a preocupação de muitos funcionários que fazem as suas despesas, as suas prestações baseadas nessas gratificações, uma vez que o salário, muitas das vezes, é irrisório, como eu citei aqui, um agente da Altran ganhar pouco mais que salário mínimo, 600 e poucos reais, 700 reais, daí para baixo. E um exemplo, a Altran, a Secretaria de Serviços Públicos, que eu tive a oportunidade de participar também. Enfim, a maioria dos funcionários comissionados, e que a gente entende até que tem os abusos, tem atos que precisam ser revistos, mas uma maioria são pessoas que trabalham e que nesse momento estão contando com aquela pequena gratificação e muitas das vezes não vai poder arcar com as suas despesas devido ao corte dessas gratificações, embora eu tenho certeza que o prefeito já está tendo uma atenção especial com isso, para que não prejudique esses funcionários agora, principalmente fechando a folha desse mês, onde estão todos os funcionários atordoados e preocupados com essa situação. Mas, senhor presidente, queria também deixar registrado aqui em ata o meu lamento aí da impotência, como eu disse da outra vez aqui na tribuna, de nós vereadores, a gente ter a ansiedade,
e a vontade de que as coisas mudem, e a gente vai passando o tempo e a gente vai percebendo que as coisas na coisa pública vai cada dia ficando pior. Essa semana, para os senhores terem ideia, num posto de saúde de Campo do Coelho, tinham 40 pessoas na fila, mais de 40 pessoas na fila para ser atendido, e foi como eu disse, imagine, moro do lado do posto de saúde e tenho o meu comércio do lado do posto de saúde. E simplesmente, na hora de ser atendido, a médica não pôde estar presente, a gente entende isso por algum motivo, por motivos particulares, ou talvez doença, não pôde estar presente, e as 40 pessoas que estavam ali, mais de 40 pessoas, simplesmente saíram decepcionados, muitos precisando ser atendidos naquele momento, e não pôde ser atendido. Então, eu quero registrar aqui mais uma vez o meu pedido. A gente entende que o tempo é escasso ainda, mas tempo pouco, que o doutor Renato assumiu a secretaria, mas a gente pede que atenção especial, principalmente para esse posto de saúde na área rural, porque imagine essas pessoas que eram para ser atendidas e não foram, vereador Reinaldo Rodrigues. Porque, entenda bem, eu já, na época, Vossa Excelência, líder do governo, doutor Heródoto, quando foi implantado o Programa de Saúde da Família, e quando implantou o Programa de Saúde de Família lá no posto de saúde de Campo do Coelho e no Centenário e São Lourenço, o vereador Márcio Damasio sabe disso, que além da implantação do médico de família, nós tínhamos um clínico geral no posto, o pediatra, e tinha toda uma estrutura já funcionando anos na comunidade. E por incrível que pareça, passa-se os anos, hoje nós não temos, tinha um ginecologista, vereador presidente Luciano, em 1994, olha só, nós tínhamos um ginecologista, um pediatra, dois clínicos gerais, e agora, imagine, 17 anos depois, nós só temos o médico de família e uma pediatra fazendo uma consulta uma vez por semana, quando pode ir. Então é lamentável a gente ver essa situação. Tenho certeza que o secretário de saúde, doutor Renato, que foi quem naquele momento pôde fazer a implantação do Programa de Saúde da Família, tanto ele quanto o prefeito Sérgio Xavier, vai tomar medidas para que mude esse quadro, para que as pessoas não sofram da maneira que estão sofrendo. Outro registro que eu queria fazer, senhor presidente e senhores vereadores, aí vem também com relação à saúde, é a comunidade de Pilões. Pilões, para os senhores terem ideia, na tragédia, estava o ônibus da Friburgo Auto-ônibus fazendo atendimento até a tragédia. A gente tinha conseguido que uma linha que fosse feito atendimento a Pilões. Depois da tragédia, a gente até entende que alguns acessos ficaram difíceis, mas a comunidade de Pilões, e muita gente não sabe, muitas lideranças comunitárias não sabem nem que Pilões pertence a Friburgo. E Pilões hoje, para vocês senhores terem ideia, não tem ônibus da Friburgo Auto-ônibus, não tem um posto de saúde funcionando. Aí vem o Programa de Saúde da Família, que o médico fazia o atendimento com toda a equipe uma vez por semana naquela comunidade. A escola de Pilões, aqueles que tiverem oportunidade de ir lá, vão observar a situação que se encontra, sem uma cerca, sem um brinquedo para as crianças, uma situação desconfortável, e a gente também lamenta, onde a gente a gente tem a certeza que o 3º Distrito Campo do Coelho é o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado do Rio de Janeiro. E Pilões faz parte do 3º Distrito, é um dos que alavanca a economia de nosso município com a produção de hortifruti granjeiros, com a produção rural. Infelizmente, a gente vê a comunidade sem uma estrada decente, sem uma escola funcionando decentemente, sem um posto de saúde ou o atendimento médico, porque eu já citei isso, que eu sou contra a implantação de muitos postos de saúde em comunidades, que às vezes você vai ter um posto de saúde lá quando a demanda vai ser pequena, você pode ter o atendimento indo nessas comunidades ambulantes, né, através de ônibus, como tem o ônibus da saúde, o consultório dentário também que tem, a biblioteca móvel que também tem, só que não está chegando mais a Pilões. A comunidade tem feito esse pedido, e eu peço aqui, registro, e não ficando repetitivo,
atenção especial... Um minuto. Já vou terminar, senhor. Atenção especial do prefeito, de todas as autoridades estaduais, no sentido de lembrar que Pilões existe, que faz parte de Friburgo e que a gente tem que dar uma atenção especial àquelas crianças, porque é por aí que acontece o êxodo rural. As pessoas não têm um atendimento, depois vêm para a cidade e as consequências são o que nós estamos vendo aí muitas das vezes nas grandes cidades. Então a gente precisa fazer com que aquelas comunidades fiquem lá, mas para ficar lá, elas têm que ter o mínimo de atendimento, o mínimo que é saúde, educação e transporte. E infelizmente, além de não ter uma estrutura decente na área de saúde e na área de educação, da forma que precisava, a localidade de Pilões hoje não tem nem a situação devida de transporte para se locomover, para ter seus atendimentos necessários. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Márcio Damasio, também dispõe de até 6 minutos. A presidência aqui, como bem lembrou e anunciou aqui o vereador Vanozinho, registra com prazer a presença do Oswaldinho, e também o secretário especial de conselheiro Paulino, o secretário Wilson Tavares, e registra também com prazer a presença de todos hoje aqui na nossa sessão ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, quero iniciar minha fala na sessão desta tarde, quando o vereador Vanozinho citou aqui a respeito do êxodo rural, e eu queria reiterar aqui, vereador, que isso tem causado uma preocupação muito grande com as nossas pessoas, com a nossa gente lá. Inclusive, eu gostaria de ressaltar aqui que estive participando de uma audiência pública na Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, na segunda-feira passada, onde ali teve deputados de vários estados do país discutindo a questão do FUST. O que é o FUST? É o Fundo de Universalização do Sistema de Telecomunicações. O que esse FUST pode trazer de benefício para nós do interior dos municípios, do interior do estado? Este fundo é uma contribuição que todos nós pagamos 1% na nossa conta de telefone. E desde 2009 para cá já tem cerca de 10 bilhões de reais em fundo que não está sendo usado por falta de regulamentação na lei, precisa de ser aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília. E nós precisamos de lutar para que isso venha a ser implantado, venha a ser implementado, para servir de ajuda para a população da zona rural. Porque hoje, nos grandes centros, na cidade, hoje, a gente se dispõe de internet, de telefonia móvel, coisa que no interior, na zona rural, nós não temos isso. E se nós não estruturarmos o interior da nossa cidade, dando condição aos nossos jovens do campo para permanecerem nas suas atividades, o que pode acontecer é o êxodo rural. As pessoas começam a vir para a cidade por falta de estrutura, por falta de ter apoio, vem para a cidade para desfrutar das coisas melhores que tem em mãos, telefonia móvel, internet. Daí por diante começa a ficar, e o que começa a acontecer, o que muitas das vezes a gente percebe-se se instalando em áreas de risco na cidade, e daí por diante as coisas passam a acontecer aquilo que é desagradável
para o nosso município. Então, precisamos de lutar junto, não só nós, vereadores aqui desta casa, mas também buscarmos a quem de direito, aos deputados estaduais, deputados federais, para que possam nos apoiar. Daí por diante, a gente conseguir estruturar a nossa área rural para que os jovens permaneçam ali nas suas atividades. Outra questão que eu queria também de ressaltar aqui é que quando a gente cobra muita coisa aqui e a gente vem falando a respeito da saúde e posto de saúde ali da nossa região que não funciona, né? Está faltando médico, ambulância. E eu pedi alguma coisa ao nosso deputado estadual Rogério Cabral, e ele passou em minhas mãos que destinou algumas emendas para o nosso município, um total de R$1.075.000. Uma emenda de R$500.000 para a saúde, R$200.000 para a defesa civil, R$50.000 para a Casa dos Pobres Vicente de Paula, 50 mil para a PAI de Nova Friburgo, 50 mil da FAP em Nova Friburgo, 50 mil para a Pestalozzi em Nova Friburgo, 50 mil para o Lar Amor Abrigo a Jesus. E uma coisa que eu salientei muito, R$125.000 para uma ambulância no posto de saúde Centenário. 1 minuto, vereador. Já vou concluir, senhor presidente. Então, eu gostaria de pedir aos senhores vereadores que nos apoiassem. Já estou concluindo. Que nos apoiasse aí e para que daqui por diante a gente viesse cobrar essas emendas que alguém destina e a gente cobrar para que não fique esquecido. Vereador Conselho à parte, eu parabenizo Vossa Excelência por ter trazido essas informações dessa casa aqui, mas eu lamento, porque essa emenda de R$125.000 para a aquisição de uma ambulância para o 3º distrito, talvez Vossa Excelência só foi através de Vossa Excelência foi pedir que na sessão passada, eu, vereador Luciano, aqui, fiz uma cobrança ao deputado, que o deputado Rogério Cabral foi omisso os 3 anos de mandato dele. E é uma vergonha. Qualquer deputado federal de Friburgo que não tem vínculo com Friburgo hoje, deu mais de R$1 milhão. O meu deputado, que eu apoiei, ele passou R$4 milhões para Friburgo nos últimos anos. Quer dizer, o André Calazans, por exemplo, deixou uma van de R$100 e tantos mil em Lumiar. É uma vergonha. Lamento, eu acho que você está de parabéns, mas eu deixo registrado aqui. Lamento a atitude do deputado só ter feito isso depois da cobrança dessa casa de Vossa Excelência. Pois bem, que não é friburguês. Quero dizer a Vossa Excelência que o meu papel é cobrar, é pedir, Conclua, e eu por pedi favor. e estou agradecendo e fico feliz por ter uma emenda de R$1.075.000 para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Marcos Medeiros é o próximo. Pode devagar, pode devagar. Vamos, pode devagarzinho ali. Vou segurando aqui. O vereador dispõe de até 6 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, seria cômico, vereador Nani, se não fosse trágico. Hoje, 6 horas da manhã, recebi uma ligação de moradores do sítio São Luís, moradores, 3 irmãos, moradores de São Geraldo, e várias outras pessoas de outras localidades da cidade, pedindo para que eu comparecesse, e assim eu fiz, no Centro de Saúde Silvio Henrique Braune. Vereador Márcio Damasio, chegando lá, uma quantidade enorme de pessoas, todos indignados, e a problemática é a seguinte, que eles enfrentaram a fila durante a noite, fizeram fogueira para poder se esquentarem, e quando foram pegar as suas fichas, não conseguiram pegar as suas fichas. Procurei saber com os funcionários do posto qual o motivo do acontecido. Foi-me informado que a rede pública municipal de saúde só tem 2 cardiologistas.
e o salário de cada um é R$ 1.200. E um desses cardiologistas até havia desistido de prestar serviço para a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo devido ao valor do salário, mas foi convencido, em nome da ética, em nome do compromisso com a cidade, em nome principalmente dos pacientes, que retornasse e fizesse o atendimento. Então, o vereador Manel Martins, entrevistando um, entrevistando o outro, o vereador Reinaldo Rodrigues, entrevistando um, entrevistando o outro, de repente se aproxima uma senhora loira, que mora no Cordoeira, e eu sou a última a falar. Ela determinou a pauta, de que forma seria, professor Ralph, de que forma eu conduziria esta matéria. Ao final, entreguei o microfone a ela para que ela pudesse falar. Pasmem vocês, seria cômico se não fosse trágico. Está gravado. Ela disse que todas as noites mobiliza população de rua, cerca de 12 pessoas, que ficam na fila e que ela também fica na fila, que ela organiza, que ela recebeu R$25 e chamou o cidadão que necessita do atendimento de cardiologista. Ele confirmou que havia pago R$25 e ficou claro que cada população de rua, entre aspas, cada cidadão daquele que ficava na fila, contribuía com ela por um determinado valor, por ela administrar aquela fila. E a fila seriam 15 fichas, 12 delas já estavam garantidas por essa senhora, que eu tenho o depoimento dela, ela própria falando, dizendo que ela organiza a distribuição de fichas pelo lado de fora dessa forma, cobrando do cidadão. Então, óbvio, a gente pede, espera e tem a certeza que o vereador Renato Abirrame, ele que é nosso paladino, nosso guerreiro com relação à saúde, possa tomar uma atitude eficaz, eficiente, por vários fatores. Dentre eles, o valor do salário do médico, R$ 1.200. Segundo, o cardiologista só tem 2. Terceiro, a administração com relação à questão da marcação do atendimento feito pelos médicos. Quarto, não sei se isso é caso de polícia, de que forma vai administrar, mas é inadmissível que uma senhora, com a certeza da impunidade, fale para a cidade toda que ela recebeu R$25 para ficar na fila e colocou mais 11 pessoas para poder também receberem dos cidadãos, e as pessoas que ficaram lá à noite para tentar a ficha não tiveram principalmente o seu direito respeitado e resguardado. Por outro lado, fiz um requerimento de informação para o Promemória. Fui informado, óbvio, que o Promemória hoje, e a gente já sabe disso, mas só a título de informação, se chama Fundação Dom João VI. No pedido, no requerimento, peço a dotação orçamentária, quem é o responsável pelo pagamento de funcionário, respectiva fonte pagadora, especificar nominalmente os funcionários, respectivo salário. Tudo isso fato de ter informação que o Promemória está fechado há cerca de 7 meses. Quando foi feito esse requerimento, o Promemória ainda estava fechado, tem a informação que já foi aberta, mas a única coisa que eu recebi foi a lei municipal que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Dom João VI. E não foi licitado, foi assinado, óbvio, a lei pelo prefeito Heródoto, mas a resposta do requerimento pelo procurador Hamilton Sampaio, mas também Hamilton assinando, você vai esperar o quê? Me entregou sem os nomes das pessoas, sem os salários, sem as funções. Então, vou reiterar esse pedido. Por outro giro, recebi do senador Crivella uma informação que, com certeza, vai ajudar a nossa cidade e a região serrana. Portal Nacional de Seguros. Vítima de calamidade poderá receber seguro de emergência. Os empregados que tiverem seus contratos suspensos pelo fato de o estabelecimento em que trabalham ter sido afetado por calamidade natural, poderão fazer jus a seguro especial de emergência, conforme substitutivo elaborado pelo senador Antônio Russo, PR Mato Grosso do Sul, a partir de projeto do Marcelo Crivella,
PRB, Rio de Janeiro, aprovado nesta quinta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A matéria será agora analisada pela Comissão de Assuntos Sociais. O relator propôs alterar a lei que regulamenta o Programa de Seguro-Desemprego para instituir o Seguro Especial de Emergência. De acordo com o substitutivo, o benefício deve ser pago em parcela única no valor de até 2 vezes o teto do seguro-desemprego, R$ 1.010,34. Para contemplar também autônomos e empreendedores individuais, foi acrescentado no substitutivo um crédito de emergência. O benefício deverá ser concedido na modalidade de empréstimo, com valor fixado em até 3 vezes o teto do seguro-desemprego. Com certeza Vereador, o tempo do senhor já acabou, mas eu vou passar 1 minuto no meu tempo, para você poder concluir. Tá certo, obrigado, presidente. Então, fica claro que esse projeto tem muito a ajudar e principalmente trazer recursos para a nossa sociedade. Presidente, esse seu 1 minuto com certeza vai ser valioso e a última fala que tive a oportunidade aqui da tribuna, Laura Milheiro de Freitas, na semana passada, falei sobre algumas propostas com relação à arrecadação de recursos da saúde. Comecei com problemas da saúde, vou terminar com uma proposta de solução com relação à questão da saúde. Vereador Nami Nassif sabe que o IPVA você paga o seguro obrigatório. E todas as vezes que se tem algum acidente, o próprio IPVA prevê que as custas com relação ao restabelecimento da saúde, da integridade física da pessoa, do cidadão que infelizmente foi afetado, ele pode ser ressarcido pelo IPVA. Então, vereador, presidente Luciano, esse 1 minuto é para dizer o seguinte: uma das formas de arrecadação de recursos para poder aumentar o dinheiro do próprio orçamento da Secretaria de Saúde é fazer com que cada vítima, e eu já falei, são 5 delas por dia, em média, com relação a só motocicleta, com relação à moto. Cada vítima que pudesse ser cobrado do seguro obrigatório o dinheiro que foi gasto com relação àquele cidadão que, infelizmente, se envolveu em algum acidente automobilístico. Obrigado, presidente, pela vossa condescendência e obrigado aos vereadores. O vereador Reinaldo Rodrigues também dispõe de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, começando a minha fala, gostaria de saudar e receber aqui com carinho o mais novo vereador, Roberto Vermelinge, que já passou por essa casa, desejando ao vereador um mandato profícuo. Lamentar também que, infelizmente, na próxima sessão, possivelmente, nós não teremos mais aqui o vereador Nami Nassif, que é um vereador combativo, vereador polêmico, mas sempre em defesa da comunidade. E, com certeza, vereador, vou sentir muito sua falta aqui, né, já que a gente teve aqui alguns debates, e eu acho que é importante o debate. E Vossa Excelência é realmente um vereador que a gente vai sentir saudade, mas espero que Vossa Excelência retorne o mais breve possível. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero lamentar a situação que acontece hoje em Friburgo, sem falar na tragédia, né, porque primeiro veio o prefeito Heródoto, depois veio o prefeito Dermeval e agora o prefeito Sérgio. Claro que todos esses prefeitos que eu citei, eu tive a honra de trabalhar com o prefeito Heródoto durante muitos anos, durante 2 mandatos, né, já que estou no meu 5º mandato. Também tive a honra de trabalhar com o prefeito Dermeval e hoje com o vereador Sérgio Xavier. Mas olha quanto que a gente perde com isso, e eu espero que o que eu vou dizer aqui, espero que isso tenha repercussão, porque, na verdade, por exemplo, vou citar um fato: a Secretaria de Olaria e Conselheiro. Eu continuo aqui a dizer o seguinte: não adianta ter uma secretaria, nem conselheiro, nem olaria, são os maiores bairros de Friburgo, e não ter uma estrutura para que possa resolver os problemas do bairro, ali no próprio bairro. E eu falo isso porque, na verdade, eu tenho um problema sério da feira de olaria. Eu tenho falado isso aqui constantemente. Vou ficar muito chateado, muito triste, se eu sair desse mandato e não conseguir resolver esse problema. Porque dei início isso no governo da doutora Saudade, não foi resolvido. No governo do doutor Heródoto também não foi resolvido. Depois entrou o prefeito Dermeval com toda a sua boa vontade,
fez um ofício ao governador do estado, solicitando aquele espaço da Altran para que a feira fosse para ser instalada dentro de onde atua a Altran hoje, e a Altran fosse lá para o Detran, e o vice-governador atendeu, e agora o prefeito saiu. Eu espero que o vereador Sérgio Xavier tenha essa sensibilidade, porque é um absurdo aquela feira no meio da rua. Tenho falado isso aqui constantemente. Aquilo é um absurdo. Se alguém passar mal, a ambulância não entra. Se uma casa pegar fogo, o corpo de bombeiro não entra. Sem falar na sujeira que fica. Na Gustavo Lira, de mão em contramão, uma sujeira até 3 horas da tarde atrapalha o comércio, atrapalha a comunidade de Olaria, um bairro tão bonito como o bairro de Olaria sendo prejudicado por uma situação que me parece que falta coragem de resolver. Isso aí é um absurdo, porque eu já fiz um levantamento, mais de 70% da comunidade de Olaria quer a mudança dessa feira, porque além de tudo tem que ter uma barraca padronizada, tem que ter uma feira decente que se torne uma atração turística para o bairro, e não aquela sujeira que lá está, com tabuleiros tudo quebrado, com barracas quebradas, enfim, não existe isso. Será que por isso que eu gostaria, sinceramente, infelizmente, o vereador ele não pode legislar matéria financeira, porque senão já tinha resolvido isso, porque é uma coisa que não é tão difícil de se resolver, basta querer ter vontade. Isso eu considero isso um verdadeiro absurdo. Assim como, por exemplo, o campo lá em frente à Igreja Assunção, no bairro Bela Vista. Veio a Saudade, não fez, aí veio o Elinho com o secretário, com o Braulio. Fizemos a reunião lá, o campo ficou lá, está lá largado, ninguém fez aquela área de lazer. Aí veio o prefeito Dermeval também, fiquei insistindo, estava para ser feito, agora mudou o prefeito, eu espero que realmente a gente possa fazer. Porque, na verdade, é um absurdo isso, a gente fica esperando, e o meu dever como legislador é cobrar, é legislar, é fiscalizar, mas eu não tenho o poder da caneta, como é que eu vou fazer? Aí as pessoas ficam cobrando como se o vereador tivesse esse poder, e eu não tenho, vereador nenhum tem. A nossa função aqui é outra. Então eu fico com vergonha quando eu passo pelas pessoas, quando é uma situação que eu não considero difícil de resolver e que eu não consigo resolver. Então eu peço que as pessoas olhem isso com mais carinho. E vou repetir aqui, eu sou vereador de Friburgo, não sou só de Olaria, mas todos os vereadores aqui tiveram voto em Olaria. Então é preciso que também ajude o bairro. Eu estou falando especificamente de Olaria, mas como falaria de Conselheiro ou de qualquer outro lugar. Eu acho isso um absurdo. Secretaria de Olaria de Conselheiro tem que ter uma estrutura com maquinário, com caminhão, com pessoal, para poder descentralizar. Não adianta você precisar de um saco de cimento, tem que se dirigir à Secretaria de Obras. Isso tem que ter uma estrutura no próprio bairro, na própria Secretaria do bairro, para resolver. Uma outra situação é a situação da saúde. Espero realmente, desejo todo o sucesso do mundo ao doutor Renato, que ele possa fazer um bom mandato como secretário de saúde. Mas é impossível um bairro que nem Olaria ter apenas um posto de saúde. E tem três centros de saúde que funcionam precariamente, médico de família que funciona precariamente. O SASE foi fechado e até hoje ninguém tomou providência nenhuma. O antigo SASE, a Policlínica Sul, não foi tomado nenhum tipo de providência. E tem que ser tomado. O bairro tem mais de 50 mil habitantes. E está lá com um posto de saúde, que a Lucília faz tudo que é possível, né, à frente lá do posto de saúde, para atender a comunidade. E a saúde é uma situação gravíssima, não é só em Friburgo, em todo o país, assim como essa conversa fiada de todas as vezes que vem um candidato a governador aqui, né, fala sobre saúde e depois fala sobre a estrada de contorno. A estrada de contorno não sai nunca, desde que eu sou vereador, que eu estou ouvindo essa estrada de contorno. 1 minuto. A situação do trânsito de Friburgo está horrível, falei isso aqui outro dia, você hoje leva mais tempo para vir de Conselheiro ao centro do que de centro em Cachoeira, e ninguém toma providência. Acho até que poderia se estudar uma ciclovia de Olaria a Conselheiro, porque seria uma forma de amenizar o trânsito. Porque tenho certeza, se tivesse uma ciclovia, é mais ecológico, é mais decente, mais sadio, e com certeza as pessoas, principalmente aquelas pessoas que trabalham em fábrica, que hoje usam carro, usariam bicicletas. Mas o trânsito está da situação que está, o Paissandu está pior do que estava. Outro dia eu levei meia hora para chegar aqui na Câmara de Olaria até aqui. Conclua, por É um favor. absurdo. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador, vereador Nami Nassif. Se comportar, dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, iniciarei minha fala nessa casa aqui, agradecendo ao vereador prefeito em exercício, Sérgio Xavier, por ter iniciado o mutirão no Nova Friburgo, no bairro de Córrego Dantas. Realmente, eu acho que aquele bairro é o símbolo da tragédia. Foi um dos bairros que mais foi atingido no nosso município. Então, parabenizo o vereador por isso, o prefeito em exercício por isso. Ele, até foi uma reivindicação minha também, que fizesse o mutirão lá, e ele vai estender o mutirão em Duas Pedras e outros municípios também, outros bairros da cidade também. Senhor presidente, eu falarei hoje também sobre o que tem me preocupado muito no Nova Friburgo. Nova Friburgo hoje tem sido uma cidade que tem havido um esvaziamento econômico, talvez por uma política errada tributária nossa. Se nós observarmos aqui, vereador Vanuzinho, Bom Jardim, houve um crescimento no parque industrial muito grande. Você vai a Maricá, um desenvolvimento muito grande do parque industrial. E por que isso? Uma das razões é o ICMS, que vem nas alíquotas de Bom Jardim, o consumidor dos municípios vizinhos aqui, de 1%. E também em razão do ISS. E essa razão do ISS, tem alguns setores que tem que ser reduzido o valor do ISS. Eu já disse nessa casa aqui, Friburgo hoje tem certas atividades que se pagam em torno de 5% do ISS, enquanto os municípios vizinhos, próximos aqui na Baixada, como Maricá e Saquarema, se pagam em torno de 0,5%. Em razão disso, nós estamos prestes a perder algumas empresas. A empresa de transporte, vereador Roberto Vermelhinhos, de logística, por exemplo, que está com a filial passou a ser Nova Friburgo e a sede matriz passou a ser Bom Jardim, redução dos impostos. Basta uma empresa pegar, botar a sua sede ali em Banquete, que ela vai ter uma redução absurda dos impostos. E cada de 10, 15 quilômetros andando por dia. Então, se nós não mudarmos essa política hoje tributária no nosso município, vai ser muito complicado. Eu me lembro quando o vereador dessa casa aqui, no mandato passado, foi se votar o Código Tributário Municipal, talvez alguns vereadores se lembram disso, o vereador Manuel do Poste, o vereador Roberto Vermelhinho estava nessa casa aqui, e eu fiz algum apelo que se reduzisse a alíquota de alguns setores da nossa economia, inclusive do parque hoteleiro, um dos setores, e também de outras economias. O parque hoteleiro de Friburgo, ele pagava, o setor de hotelaria de Friburgo, bar, restaurantes, hotéis, pousadas, em torno de 5%. Enquanto Petrópolis e Teresópolis, que é uma cidade do mesmo perfil nosso, pagavam 2%. E de muito custo, conseguimos, depois de uma sessão muito tumultuada, conseguimos reduzir a alíquota do ISS para 2% desse setor da economia e alguns setores também, depois de muita grita. E consegui também a isenção dos impostos municipais para as igrejas e instituições filantrópicas, que é a FAP, a PAI e instituições outras. Então, senhor presidente, eu peço que se seja alertado hoje, o prefeito Sérgio Xavier, porque nós estamos prestes a perder uma empresa antiga que tem fechado. Vereador, permite uma parte? Só concluir aqui, perdendo uma empresa aqui da cidade aqui tem gerado muitos empregos, que é a distribuidora Aventura. Eu tive com o proprietário da distribuidora Aventura, ele me disse claramente, se não reduzir a alíquota dele, ele vai ter que sair de Nova Friburgo. Porque as atividades dele estão se tornando muito caras, porque mudou o setor. Ele agora é como se fosse um representante da empresa. Ele não é mais distribuidora. A empresa passa o produto para ele fazer só a logística. E da forma que está o ISS dele, ele vai ter que se mudar, porque tirar a empresa dele de Nova Friburgo, porque os impostos são muito altos e não estão compensando, está batendo no vermelho. ISS dele? É, o ISS, porque ele mudou a atividade dele agora. Agora ele é de prestador de serviço, não é mais uma atividade distribuidora. Então, eu estou alertando aqui, são mais de 150 empregos diretos, gerados por ele, nessa empresa, e outras empresas também irão pelos mesmos caminhos que eu conheço aqui. Então, vereador, conheço da parte. Vereador Nami, na verdade, a gente já discutia na legislatura passada a necessidade de fazer uma reformulação geral dos códigos municipais. Nós falamos do Código Tributário, que a gente precisa rever realmente essas alíquotas para que a gente possa adequar a uma realidade regional, mas existe também os tributos municipais, IPTU, enfim, todos os tributos municipais, isso ficou estabelecendo normas e valores em cima de uma planta que era muito baixa. Atualizou-se a planta geral de valores e agora o tributo é muito alto para que as pessoas possam pagar. Conheço inúmeras pessoas que não estão mais construindo em Friburgo, não estão investindo em Friburgo, porque a carga tributária ficou inviável para essas pessoas. Então, precisamos realmente rever uma série de tributos. Então, em relação aos tributos, eu acho que eu já fiz um congresso internacional
e da minha especialização na área pública, e foi definido, todo o aumento tributário é uma ilusão para o poder público e enriquecimento do poder público. É um enriquecimento virtual, que, na verdade, traz um empobrecimento da população. No caso também dos IPTUs, é esse caso. A pessoa passa a não pagar e passa a inadimplente e vem as execuções fiscais. E outro tema que eu tenho trazido, vou trazer essa tribuna aqui, é o que eu tenho dito sempre: a falta de respeito do INEA em Nova Friburgo. A falta de respeito. Ontem, por exemplo, vereador Martins, recebi um telefonema de Rio Grandina que as pessoas estavam tendo suas casas demarcadas pelo INEA, sem nenhum tipo de explicação. A única explicação que se tinha é que aquelas casas estavam em área de risco e não nenhuma solução às pessoas, se ia indenizar aquelas casas, se iam para retirar, ou desapropriar, ou que iam pagar aluguel social. Infelizmente, o INEA tem agido de uma forma desumana em Nova Friburgo. Isso seja lá já aconteceu isso no bairro do Córrego Dantas, e agora está acontecendo, já aconteceu em outros bairros da cidade. Agora está acontecendo em Rio Grandina. E o que eu fico mais triste ainda, porque o INEA tem que colocar isso na cabeça, eu tenho tido todos os momentos isso. Quando você marca uma casa de alguém, a pessoa, muitas das vezes, passou sua vida inteira para realizar o seu sonho. E quando você marca aquela casa, parece dando um tiro na esperança, um tiro no passado da pessoa, um trabalho de luta, trabalho, suor, uma conquista, um sonho realizado. O INEA está pagando o sonho das pessoas sem dar aquela solução. Então, eu vou pedir essa casa aqui, mais uma vez, o vereador Luciano agora, que interceda lá, junto ao vereador Sérgio Xavier, como presidente dessa casa aqui, que ele interceda junto ao INEA, o prefeito municipal, porque o INEA deu uma solução. Se for demarcar a casa, que dê a solução. Vou indenizar a sua casa, não vou indenizar, vou pagar aluguel social, e vou pedir ao vereador Márcio Damasio também que faça isso, com o deputado estadual Rogério Cabral. Porque se deputado chegar aqui na tribuna e dizer que vai fazer e acontecer, não adianta. O deputado, o INEA, é um órgão do Estado. O Estado não pode permitir que aconteça com as pessoas. Estamos chegando aqui à época da tragédia, na época das chuvas, uma época que as pessoas estão sobressaltadas ainda com a tragédia passada, e agora estão vendo suas casas serem marcadas, demarcadas e condenadas e não dá solução. E os deputados de Nova Friburgo, seja os 2 deputados que nós temos, ficam esbravatando coisas que não existem. E para encerrar, senhor presidente, e se para concluir agora, eu acho que o Brasil tem passado por um escândalo, e a presidenta Dilma tem feito uma faxina. O último escândalo agora foi do Ministério do Trabalho. E tem me preocupado isso, porque Nova Friburgo tem sido palco hoje de escândalos a nível nacional. Conclua, por favor, vereador. E eu tenho em minhas mãos aqui um repasse feito da importância de R$1.500.000 Conclua, por favor, para a DIS aqui de Olaria. Eu vou pedir que haja uma investigação, que me parece que é pão que sou pão, que haja uma investigação no Ministério do Trabalho, que se apoie o dinheiro. Tá bom, senhor presidente. Espero que Friburgo seja mais alvo desse escândalo. Muito obrigado. Senhores vereadores, vou passar a presidência do vereador Manuel Martins, para que também eu possa utilizar a tribuna. São 5 minutos. Votação, isso. Veja só, vereador, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu queria aqui, senhor presidente, destacar aqui alguns pontos pela falta de respeito, compromisso e até falta de vergonha na cara de alguns prefeitos que passaram pela nossa cidade e não deram a atenção necessária para o 6º distrito. Conselheiro, existem várias demandas. Hoje estava até presente, não sei se ainda está, o secretário especial de conselheiro Paulino. E acho até que ele está sendo um herói frente a aceitar esse convite do prefeito interino Serginho, porque a secretaria lá está sucateada, o pátio mais parece um ferro velho, com maquinário, os caminhões, carros que rodaram aí 50 mil quilômetros e não chegaram a fazer nem a primeira revisão de 10 mil, por isso que algumas vezes aqui eu cobro que teria que ter um responsável pela frota, porque muitas das vezes não se respeita nem as revisões quando compra os carros zeros, um carro não chega nem a fazer a revisão, a primeira revisão de 10 mil. Então eu queria deixar aqui esse destaque, porque a gente bate aqui várias vezes, e isso fica até cansativo, que conselheiro
contribui com mais de 52% de PIB do nosso município, que o conselheiro arrecada, e essa arrecadação vem para o Palácio Barão de Nova Friburgo e não retorna para conselheiro em forma de investimento. E quando a gente cobra o vereador Vanãozinho, isso não é só cobrado agora do prefeito afastado Demerval e do prefeito afastado Heródoto. São vários governos que abandonaram o conselheiro Paulino. A prefeita Saudade ficou 8 anos no governo. Também não deu a atenção necessária ao conselheiro Paulino. Diga-se de passagem, não deu a atenção necessária a programas de habitação no nosso município. As casas que foram construídas foram em resposta a desastre das chuvas de 2007. Mas programa sério de habitação não houve durante 8 anos de governo. Não houve sequer fiscalização nas construções e área de risco. Faltou com respeito com os concursados. E agora sinaliza aí como a salvadora da pátria, sinalizando que quer voltar. Será que seria a solução dos nossos problemas? E esses governos passaram e não tiveram atenção nenhuma com o conselheiro Paulino. O vereador Isaac trabalhou, se empenhou em trazer recursos que seria até destinado para outra situação, para a reforma da Praça de Conselheiro. Aí vai lá uma empresa que deveria ter sido desabilitada pelo governo afastado, fez o que quis a empresa Brumar, deu um prejuízo imenso à população de Conselheiro, principalmente ao comércio, fez aquelas galerias que nós não sabemos nem como, e se elas suportarão as chuvas. Vereador, 1 minuto. Mas fez por quê? Porque não havia comando também no nosso município. Por que não bateu na mesa o prefeito e desabilitou essa empresa, que desrespeitou a nossa população, com a obra fajuta, com troca de piso? Vereador, concede a parte. Só um minuto, vereador. Só tem 1 minuto. E passa rápido. Trocando piso, botando lixeira e cobrindo coreto. Como se a população de Conselheiro precisasse desse tipo de obra. Tenho certeza que a intenção do vereador, quando foi direcionar esse tipo de obra para Conselheiro, que seria uma obra de respeito e da altura de Conselheiro Paulino. Agora, graças a Deus, começou a fazer a ponte. Vão aparecer um monte de pai. Vão aparecer vários pais, como foi na época da UPA, né? Vários pais. Mas nós sabemos quem está brigando por isso. Eu tenho falado aqui da tribuna, tenho cobrado ao prefeito, cheguei a enviar um ofício para o vice-governador, o vereador Isaac tem feito da mesma maneira. O prefeito e eu presenciei, cobrou do secretário Wilson Tavares que a primeira ação que o secretário devia ter era a respeito da ponte dos estudantes, que beneficia não só estudantes, mas os idosos que precisam de AUPA, aos trabalhadores, às donas de casa. Graças a Deus está caminhando. Hoje eu passei por lá, já começaram a mexer na viga da ponte. Isso a gente também não pode acreditar o secretário de Conselheiro, apesar de a gente respeitar que com 15 dias não iria fazer essa ponte, mas teve o papel dele. Agora, não vou deixar de cobrar para o Conselheiro, e espero que o prefeito atual, o prefeito Serginho, tenha esse carinho com o Conselheiro, já demonstrou, já sinalizou exigindo a ponte, já tornou de conhecimento dos vereadores que vai tirar o gabinete dele daqui do Palácio de Barão de Nova Friburgo, irá levar o gabinete para Conselheiro durante 1 semana, vai despachar de Conselheiro Paulino todo o processo do município, está sinalizando que parece que vai ter o respeito agora que Conselheiro merece. Várias agências bancárias foram instaladas em Conselheiro. Em 2 quarteirões temos lá 4 agências bancárias de porte. Se teve esse investimento lá e banqueiro não joga dinheiro fora, é porque sabe que circula muito dinheiro no Conselheiro. Vereador, e por que essa falta de respeito? Por favor.
E vou aqui até mais, vereador Isaac Demani. Hoje eu, nada contra Olaria, claro que a gente tem que brigar por todo o município, mas hoje foi anunciado o Natal dos Sonhos em Olaria, né? Foi o governo passado, que já estava programado, a iniciativa privada, deixar bem claro também, a prefeitura participa como parceira, mas a verba, os recursos vêm da iniciativa privada, mas eu acho que poderia ter começado esse Natal dos Sonhos em Conselheiro Paulino, depois se pensava no centro da cidade, levava a Olaria, mas por que não levantar a autoestima de conselheiro? Então eu queria fazer até que sugestão ao prefeito, não sei se há essa programação para o Natal dos Sonhos e Conselheiro, mas que tenho certeza que ele acompanha a TV Câmara, que ele faça também e peça à iniciativa privada que leve também o Natal dos Sonhos para a sofrida Conselheiro Paulino. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao nobre vereador presidente, a gente quer justificar aqui e agradecer a presença de todos. O meu amigo, me permita chamar assim, Galo Velho, tem uma loja no Ceasa, muito ajuda os produtores rurais. Agradecer a presença de todos e do nosso deputado Rogério Cabral, que está aqui nos prestigiando. Eu retorno a palavra ao presidente. Só um minutinho. O vereador Manuel Martins já registrou a presença, o deputado estadual Rogério Cabral, do Galo Velho, e a presidência registra com prazer também a presença de hoje de todos